Olá, sou Gabriela Kruszewski, médica, e minha maior missão é cuidar de pessoas, é cuidar de você. E hoje eu vim te fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que, quando tem um problema, larga todo o seu processo de melhoria pessoal, dos seus pilares da sua saúde, físico, emocional, espiritual, mental? Ou você é aquela pessoa que mantém o seu ritmo, ou seja, mantém o seu processo de cura individual, entendendo que esse problema e outros sempre vão existir? Pois bem, se você respondeu que você é aquele que paralisa tudo e foca no problema, você está no grupo da maioria das pessoas. E esse vídeo pode te ajudar muito. Se você é o tipo de pessoa que continua no seu processo de cura, você deve mesmo assim continuar assistindo esse vídeo, porque você deve conhecer alguém que vai precisar e você pode compartilhar se fizer sentido para você também. Vamos lá. E isso, Gabriela, que você está perguntando, tem a ver o que com o seu dia a dia? Tem a ver com o que? Com medicina. Pois bem, muitas vezes eu recebo ligações, mensagens falando: Gabriela, olha só, eu estou nesse meu processo de cura, de praticar os hábitos que curam, ou eu estou nesse tratamento, né, da minha pele, você me explicou tudo direitinho, com os pilares, com a importância de cuidar da minha vida espiritual, mental, emocional, física. Mas veja bem, começou tal problema na minha vida e agora eu vou ter que parar isso e focar nesse problema. E assim que esse problema estiver resolvido, eu volto para cuidar do que eu tenho que cuidar, da minha saúde. E isso, durante muito tempo, eu fiquei frustrada e com raiva muitas vezes. Se eu pudesse, eu pegava essa pessoa e falava: não, você não vai fazer isso. E claro que eu não podia. Por mais que eu conversasse, eu não tinha esse poder. E eu resolvi então falar mais sobre esse assunto, porque talvez isso atinja mais o quê? O coração das pessoas. E com isso a gente possa entender melhor, porque isso é muito prejudicial. E eu percebi também que isso é uma postura que a medicina tradicional ela traz muito quando a gente vai falar de doença para o paciente. Ou seja, quando você tem um diagnóstico, recebe um diagnóstico, seja de câncer, seja de artrite, seja de cardiopatia, hipertensão, diabetes, é como se você ganhasse o seu problema, um diagnóstico, e você teria que aprender a conviver com o seu problema. Não se toca em assunto que fale de estratégias, de ferramentas, de esperança, para que você não passe a ser a doença. Ou seja, receber uma doença, ó, a linha, o que vai acontecer é isso, e vamos lá e se resolva, e um dia de cada vez, mas é isso mesmo. Não se trata sobre o que eu posso fazer, que hábitos eu posso adquirir, que estratégias eu posso ter para vencer essa doença, seja essa doença qual for. E assim é com a nossa vida também. Quando a gente tá para melhorar algo, é como se não. Primeiro você resolve o problema, você foca no problema. Quando a gente está falando da medicina, você foca na doença. O foco é a doença. É isso mesmo, você está doente e vai aprender a conviver com a sua doença. Você tem problema, foca no seu problema e vai aprender a conviver primeiro com o seu problema. E depois você volta para o centro. E qual é esse centro? E qual é esse fundamento? A cura. Seja a cura em relação ao seu problema da sua vida, seja a cura em relação ao diagnóstico que você recebeu. E é impossível hoje, estudando o que eu estudo, vendo o que eu vejo, não chamar sua atenção para te dizer que existe cura além da doença, que existe cura além do seu problema. Que você não deve desistir do seu processo de cura porque apareceu um problema. Esse problema não é... Gabriela, que você não sabe do meu problema, não é mais importante. No momento em que você tiver conquistado ou estiver conquistando, porque é sempre um processo de conquista, nunca tem um fim, a sua saúde mental, lembrem, saúde mental
espiritual, física, emocional, você vai estar preparado para ajudar qualquer pessoa ou resolver qualquer problema. E quando você recebe um diagnóstico e você mergulha nesse oceano que são as possibilidades, você começa a ver luz onde não existia. Você começa a entender o que pessoas fizeram para se curar de doenças tidas como incuráveis. O que pessoas relatam, que pessoas buscam quando tem algum diagnóstico. Que atitudes eu devo tomar quando perante qualquer diagnóstico. E eu quero deixar claro nesse vídeo, não é negar a doença, é apenas não tornar ela o centro da sua vida. É dizer, tudo bem, eu entendi que eu tenho esse problema ou que eu tenho essa doença, mas o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para conseguir vencer isso? Então hoje, a nossa grande esperança é numa prática de uma visão que integre o indivíduo, que mostre para ele, olhe, você não é apenas um corpo doente. Você tem ações para realizar do ponto de vista de conexão espiritual, de trabalho emocional, de perdão, de desapego, né? De relacionamento, de grupo de apoio, enfim, tudo que a gente vive nos grupos, nos Hábitos que Curam, que é um grupo que eu criei, para que você possa trazer sentido para a sua vida. E quando você traz sentido para a sua vida, você consegue entender que tudo pode ter estratégia, que para tudo existem ferramentas que talvez você não conheça, que talvez não esteja o livro aberto na sua frente, talvez não tenha dissecado todas as possibilidades, mas elas existem. E é esse todo o objetivo desse vídeo que eu quero hoje te falar. Quando você tem um problema, disseque o problema, encontre as estratégias, encontre as ferramentas para resolvê-lo. Quando você tem uma doença, vá em busca das estratégias, das ferramentas, se abra para isso. Porque a pior coisa é quando você chega no consultório e o paciente fala, doutora, mas a senhora sabe que eu sou diabética, né? A senhora sabe que eu sou hipertensa, a senhora sabe que eu tenho um problema grave. A senhora sabe que eu tenho uma doença artrite, a senhora sabe que eu tenho uma doença grave imunológica. Eu não sei se eu vou responder a isso. Não, eu não sei de nada disso. Eu sei que você que está aí desse outro lado da tela tem estratégias, tem ferramentas e que nós podemos te ajudar a descobrir elas. E a gente está falando de uma cura num aspecto muito importante. Não é só cura de doença, é cura de você, é cura da sua pessoa. É a nossa cura. Um beijo no seu coração. Eu te libero para prosperar. Não passe em vão nesse vídeo, não. Dá uma curtida, comenta e compartilha, porque vai fazer sentido para alguém, se fez sentido para você.